O final dessa parte de Jujutsu Kaisen foi bem interessante, e hoje vamos analisar esse episódio final nesse vídeo extra. Bora falar da jornada de personagem do Getou e do Gojo, e suas visões sobre o que é a força, que acabam quase que se invertendo de certa forma, além de comentarmos sobre a incrível direção do episódio. Então bora assistir. E a gente voltou a... Essas aqui são basicamente, se não são as mesmas, são muito parecidas com as primeiras cenas do primeiro episódio dessa temporada, que é a mesma coisa, e ele fala a mesma frase, né? Então dá a volta no círculo todo, vai mostrando como que o dia a dia do Getou tá cada vez mais enchendo a cabeça dele de ideia errada. Isso é legal porque é uma forma inteligente de mostrar que o personagem está ficando doidinho da Silva. A cena que foi muito boa, né? Porque ela fica tempo demais, e aqui foi um uso inteligente disso. É uma cena que fica, tipo, numa posição esquisita, né? É meio desconfortável você ficar encarando ele aqui, só que só vai aproximando. Aproximando e o som vai ficando cada vez mais abafado, né? Como se ele estivesse dentro da cabeça do personagem. E aí, novamente, o som da água vira o quê? E aí, ai, narrador! Você está maluco, não tem nada disso. Macacos malditos. Que é a mesma frase que ele fala enquanto ele tá escutando a galera batendo palma. Aí, o que o anime fez pro mangá de Jujutsu não tá escrito não, hein? Pelo amor de Deus, infinitamente superior, me desculpe. Me desculpe quem gosta do mangá de Jujutsu, eu gosto também, eu já li quase tudo. Eu li até o juiz lá, doidão, do jogo do abate. Mas isso aqui é outro nível, tá? Isso aqui é outro nível. Esse personagem apareceu algumas outras vezes, foi construindo ele como um cara gente boa, né? Só pra ele morrer depois. E aqui a gente tem a aparição da vilã, né? Da série. Essa aqui é a maior vilã de Jujutsu Kaisen. Por causa dela, eu nunca vi alguém falar tanta merda pra... Imagina você ter uma pessoa que tá preparando pra tirar a própria vida. Tu chega lá, senta do lado dela, porra, cara. A vida é uma merda, né? Caralho, não tem nada que preste nessa porra. Mano, se eu pudesse só morrer, nossa, ia ser muito bom, mas eu não tenho coragem pra isso, não. Não tenho coragem, não. Não sou doido o suficiente. Mas, cara, olha só, a vida é uma merda, todo mundo é uma merda, todo mundo se fode. Acho que depois daqui, acaba, né? Acaba tudo, pô, maior silêncio, tranquilidade, não tem que lidar com mais nada. Porra, muito a gente não vê mais maldade no mundo. Porque olha só, todo mundo faz maldade. Olha só lá, matou a menina, matou sei lá quem. Porra, uma merda, né? A vida é uma merda, nem sei porque a gente nasceu. Tá bom? Então é isso aí. Valeu, galera. Falou aí. Imagina você faz isso com alguém que tá deprimido, tá ligado? Foi exatamente o que ela fez. Aí o que ela faz aqui, né? Primeiro, eu não gosto muito dessa cena. Não gostei nem no mangá, nem no anime. Só que no anime melhorou muito pelo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas por que eu não gosto dessa cena? Porque ela parece que o autor chegou no limite ali do arco, do limite de páginas que ele tinha pra contar essa história toda do passado. E aí falou, caralho, eu não deixei o Getou mal. Esqueci! Não sei, obviamente não esqueceu, mas ele foi administrando outras coisas e se apertou nisso. Aí o que ele faz aqui? Bota a menina pra sentar do lado dele, 6 minutos de conversa. No mangá são páginas e páginas. De conversa do quê? Da mulher só metendo ideia errada. Ideia errada, ideia errada, ideia errada. Então eu acho que isso não foi tão legal assim, porque... O anime melhorou, ele chegar até esse ponto, obviamente, mas parece que é muito de supetão, sabe? Tipo, ó, vou falar um monte de merda aqui e você vai ter uma realização pelas merdas que eu falei. Não é que a abordagem seja errada, isso pode acontecer não só na vida real como no mangá, mas eu tô falando assim, da questão de como tudo foi preparado. Eu acho que dava pra ter sido... É que é foda, dava pra ter sido feito de outra forma. Óbvio, né? Meio... Isso não significa nada. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que 6 minutos da personagem falando um monte de coisa, talvez não seja a melhor abordagem possível pra uma história. Óbvio, vai ter gente que vai gostar. E muitas das coisas vão ser aceitas porque é o autor de Jujutsu. Mas imagina se fosse um autor iniciante, se abrisse um mangá pra ler e tivesse 6 páginas de diálogo direto assim, tá ligado? 6 minutos ali de... Você ia ficar meio... Mesmo que você gostasse da história, você fica meio... Então esse tipo de coisa não é recomendado, tá? E aí ela começa, né, a falar as besteiras pro cara. E assim, a cena também, além de tudo, é esquisita, porque eles não se conhecem. A mulher aparece aleatoriamente. Ela senta e fala um monte de ideia errada. Ela fala uns negócios bem absurdos. Vai dando... O cara falar, então era só matar as pessoas. Ela... É verdade. Nossa, daria muito certo se matar as pessoas. Pô, acabou o problema. Mas eu não sou doido o suficiente. Talvez você seja. Parece que foi muito o famoso plot device. Pô, virou vilão. Então foi muito súbito. O anime deu uma ajuda com certeza nessa situação. O que a gente vai ver agora da chuva novamente, que é a chuva que vai estar caindo. Tipo, ele vai começar a ouvir o barulho de palma e depois vai vir a chuva. Então, novamente, porra, muito bom, a direção carregou. A direção carregou, muito melhor do que no mangá. Muito melhor do que no mangá, tá bom? Mas, de qualquer forma, não acho que seja... porque assim, cara, é uma cena muito difícil de se trabalhar. É uma cena com 2 personagens sentados, 2 personagens parados, 2 personagens que não estão fazendo movimentos ou pensamentos muito loucos, no sentido de, tipo, não só elaborações abstratas que você pode ilustrar tão facilmente assim, né? Então a direção aqui foi muito inteligente
na hora de botar o ângulo, usar a janela de trás como um monitor para algumas coisas que são pensadas e faladas aparecerem como se fosse um telão, e depois pra chuva, né? Mas mesmo assim, pra mim essa cena foi a pior cena do episódio. Não porque a produção vacilou, na verdade é o contrário, a produção transformou essa cena em algo muito melhor do que ela no mangá, mas sim pelo material original. A direção fez o que pôde, exatamente. Então aqui é o momento que o cara tem a ideia errada e a mulher continua, essa que é a parte engraçada, a mulher continua falando pra ele, olha a cara do psicopata na sua frente. O cara acabou de falar, era só matar todos os humanos. A menina olha pra ele, o cara tá assim, e ela, é verdade. Ótima ideia. Então, eu entendo o intuito, tipo, de como uma conversa inocente pode fazer uma pessoa ir pro outro lado, vamos dizer assim, né? Mas eu ainda não gosto de como a escolha foi feita. Ô chat, vocês sentem isso também? Ou eu que tô maluco? Tipo, você, fã de Jujutsu que tá no chat, você leu o mangá e tal, você também acha que isso é uma parte... é a parte mais fraca do flashback? Ou eu que tô sendo muito chato? Porque eu sou chato, mas eu quero saber se eu sou muito chato. Ô Kojição, você pode elaborar o motivo de você discordar? Que sim, a percepção das pessoas varia. O que eu tô falando é o seguinte, os prováveis motivos pra alguém poder não gostar dessa cena. Obviamente, gostar ou não gostar envolve muito mais coisa, mas aqui eu tô tentando encontrar os possíveis elementos que podem justificar alguém não gostar da cena. Ou não gostar tanto assim da cena. Que eu tô falando que não é que eu não goste da cena. Eu acho ela fraca, mas ela não foi ruim graças à edição. A edição, a produção. Ela é só um elemento caótico, mas um elemento caótico não quer dizer um elemento mal escrito. Um personagem nonsense não é só você fazer o que você quiser e jogar no liquidificador. Por exemplo, o Luffy é um personagem nonsense. Ele é um personagem que tem todo um cuidado de como ele é trabalhado, tanto nas perspectivas dele, quanto nas ações, quanto na coerência da incoerência dele e várias outras coisas. Um personagem nonsense recente que é muito parecido com o Luffy, mas eu não acho que tem a mesma construção e por isso acaba sendo pior do que o Luffy, na minha opinião, nesse sentido, é o Akira de Zombie 100. Ele é só esquisito, parece que o autor não conseguiu ainda encontrar o que ele quer pro personagem em relação ao surto psicótico que ele teve com o Apocalipse, e com não ter que trabalhar mais. Sim, ela foi um gatilho pro Geto. A gente não tá falando da função, a gente tá falando da execução. Função não justifica execução, tá? Função não é sinônimo de qualidade. Não, a personagem, ô Leleia, a personagem pode ser doida da cabeça e não perceber isso. Eu não tô questionando isso. Pode ser, não tem problema. O que eu tô falando é como que isso foi resolvido. Foi resolvido durante o episódio, com os personagens falando sem parar, durante 6 minutos, sobre um assunto que vem de supetão, e tem até um certo trabalho anterior com o Getou ficando doido, que não só nesse episódio, mas nos anteriores também. Mas pensa em tudo que foi feito de legal em Jujutsu. Será que esse ponto também não poderia ser feito de uma forma legal também? Entendeu? Em vez da personagem só aparecer aqui e acontecer isso, será que não dá pra ter outra construção até chegar a esse momento? O Luke falou o seguinte, poderia ser melhor, mas ainda assim é algo que inevitavelmente aconteceria com o Geto. Eu não tô falando, mas eu não tô discutindo isso. Que ele vai virar um vilão, ele vai. E ok, ele ter esse surto, ok. Eu não tô falando do destino ou da função da coisa. É pelo próprio estágio dele. Creio que foi só um plus pro Geto. Eu não tô falando da função, gente, tô falando da execução. No meu caso, eu só aceitei. Eu fui vendo ele quebrando. A cena não é estupenda, mas não achei ruim, não. Eu aceitei bem. Isso é a minha percepção que vendo pelo anime. Eu concordo que no anime foi melhor do que o mangá, e eu concordo que a direção pegou essa cena que poderia ser uma merda. Imagina isso aqui em um anime mal dirigido. Imagina 6 minutos de diálogo aleatório no anime mal dirigido. Como é que ia ficar? Ia ficar difícil de aceitar. O que eu tô falando é, comparado ao que as outras coisas que Jujutsu faz, não só no roteiro, mas agora também no anime na direção, a possibilidade que ele tem e tal, isso aqui foi uma cena muito mais difícil de se trabalhar por causa da limitação do material base. E o nome do canal aqui, vocês estão narrativando, vocês não estão gostando. Então minha função é criticar. Então, mesmo que eu esteja criticando algo que tipo, olha, ficou bacana, ficou muito bom, ficou ótimo, ficou incrível. E o que poderia acontecer pra melhorar mais ainda? E a gente tá tentando achar essas coisas. Por que uma pessoa odiou um negócio que todo mundo achou incrível? Eu tento destrinchar as coisas pra achar os possíveis motivos de quem achou incrível achar incrível e quem odiou, entendeu? Por qual que foram os motivos que causou isso? Às vezes é o mesmo motivo, é a percepção da pessoa que muda, mas a gente tem que tentar encontrar eles. E eu tô tentando me fazer entender aqui dos motivos que podem ser a justificativa pra isso. Não posso elaborar porque sou muito ruim com palavras. Tudo bem, Koji, você só gostou, então beleza. Alguém falar que gostou ou não gostou não é motivo de discussão, porque cada um tem seu gosto pessoal. Acho que ficaria melhor se essa mulher fosse apresentada anteriormente, já tivesse alguma relação, ficaria mais bacana. A mulher já foi apresentada muito rapidamente na primeira temporada, ela é a mulher que fez o cara das palmas
ficar apaixonado por ela, tanto é que eles fazem a mesma pergunta, que tipo de mulher você gosta. Mas eu acho que nem essa questão, ela aparecer do nada ou não e tal, sendo que ela já apareceu antes, mas mesmo assim foi muito rápido. Pra mim, é a forma que foi administrado a situação em relação ao roteiro da história, entendeu? Mas é só um flashback sim, mas pra mim também, o que eu tô falando é como pegar uma cena que é a mudança de perspectiva de um protagonista pra um vilão, que em Jujutsu ele vai abordar de uma forma mais casual, a gente pode ver até pela forma que eles estão andando na rua depois e tal. Tipo, olha só como quando você é forte, ou quando você tem poder, ou quando você tira um peso das suas costas, o que acontece. Você pode ver isso acontecendo pra algo positivo e ver isso acontecendo pra algo negativo, que é tipo o que Jujutsu mostrou aqui, né? O que eu quero discutir, né, o que eu tô tentando discutir com vocês, é como essa ideia foi executada dentro do mangá e do anime aqui. De fazer esse processo dessa... Será que tinha algo melhor a se fazer do que 6 minutos de conversa? Talvez. Talvez dá pra reorganizar várias outras coisas, é isso que eu tô falando. Provavelmente, no mangá, o autor percebeu que estava encurralado e decidiu fazer isso. Por que às vezes autores fazem exposições diretas? Porque você administrar uma história é um malabarismo. Você constantemente está fazendo malabarismo. Isso é muito difícil. Porque a exposição é uma arma. Você tem que saber quando usar ela, uma ferramenta no caso, né? Se você usa mal, fica chato. Se você usar bem, né, quando o leitor quer saber daquilo, você já tem um passe livre maior, vamos dizer assim. Aqui, o leitor tá com uma certa vontade de entender. Ele quer saber o que vai acontecer com a cabeça desse filho da puta, entendeu? Então a cena diminui o potencial de divisão da comunidade que assiste. É isso que a gente tá falando aqui. Qual que é o potencial dessa cena de dividir a comunidade? Tá ligado? De umas pessoas acharem uma merda, outras acharem incrível. Então qual que são os elementos que podem causar isso? Então você já quer saber. Então isso ajuda. Mas uma exposição, às vezes, pode quebrar o ritmo. Uma exposição, às vezes, pode deixar muito denso uma parte. E aí aqui veio o trabalho da quadrinização, veio o trabalho da distribuição de balão no mangá, dos acontecimentos em volta, e no anime a direção. E no anime foi muito, muito, muito bem feito. Carregou a cena, na minha opinião, tá? Eu agora não consigo pensar em nada que poderia substituir essa cena, porque não é só uma cena que tem que ser substituída. Essas construções são consequências de diversos outros acontecimentos até chegar a esse ponto. Então, é o tipo de coisa que não é tão trivial de mudar. Então eu não tô falando que o autor está errado, que está uma merda, nem nada. Eu estou tentando descobrir com vocês os motivos pra alguém desgostar dessa cena, por exemplo. E aqui, valeu, Lurch, tamo junto. Depois eu falo com você. E aqui eu tô falando também minha perspectiva em um episódio incrível, a cena mais fraca do episódio incrível, às vezes é só boa. E o que poderia fazer ela ficar incrível? E aqui eu acho que, na verdade, é uma série de outras consequências. Dentro do anime, dentro do que tinha pra ser adaptado, cara, eu acho que foi o melhor que eles poderiam fazer. Porque foi muito criativo em tudo que eles propuseram. Essa parte aqui, ó, dela falando, vai aparecendo que é tipo uma televisão ali no fundo, mostrando, porra, sensacional. É bobo? Tipo, não é nada demais. Você não tá vendo cenas explosivas na sua cara. Mas o simples fato da sua atenção ser redirecionada pra um outro elemento já renova seu saco de continuar assistindo, continuar lendo. Tudo isso é um balanço enorme. E aqui o diretor, porra, mandou muito bem. A mudança dos ângulos, né, também serve pra isso. Pra você variar, né, as coisas. É o auxílio visual, que é o nome disso, né? Pra gente entender o que tá acontecendo. E aqui, cadê? Aqui começa a chuva. Novamente, a gente vê as palmas. Vou aumentar aqui. E depois viram a chuva. Isso aqui foi tipo efeitos sonoros 2. Muito, 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 muito bem feito. O cara mandou muito bem. Parabéns ao diretor. Baita ideia, sensacional. Deu uma outra camada completamente além do que o mangá fez originalmente. E deixou a cena bem mais interessante. Eu tenho certeza que a galera que gostou, que tá falando aí nos comentários ou no chat da live, eu gostei, achei legal, ok, não me incomodei. Se isso fosse mal dirigido, vocês iam falar que foi uma merda. O trabalho de criação é meio ingrato às vezes, porque muitas vezes o que é bom não é destacado, pois é esperado. Você espera que uma cena de conversa não te enche o saco. Então quando ela só acontece, você fala, ah tá, e foi uma boa cena. Aquele negócio aqui, a função da parada é não fazer você perceber a parada. Mas quando o negócio é ruim, aí tu mete-lhe o pau. Aqui, a direção fez um trabalho colossal pra você
mal percebeu o que tá acontecendo. Tipo, você tá 6 minutos sentado vendo uma história de dois caras conversando um monte de merda e nada tá acontecendo. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Nada tá acontecendo entre aspas, porque na cabeça dele tá acontecendo. Mas ainda é uma cena muito mais densa textualmente. Então, o fato de tudo que eles fizeram aqui ajudou muito a gente a digerir tudo isso. Deixa eu ver o que o chat falou. Em resumo, o jeito que a cena foi construída funciona, mas não é mais recomendado porque boa parte das pessoas podem estranhar a cena sendo desse jeito. Não, a cena aqui eu acho que foi muito bem construída. Tô falando do roteiro. A cena em si foi muito bem construída. A cena, a direção e tudo mais fez eu ficar tipo, caralho, olha que coisas legais estão acontecendo quando você para pra perceber. Tô falando do roteiro. A decisão de roteiro do Gege aqui pode ser uma decisão que não ajuda muito. Mas quando você tem uma obra que tem muito crédito, vamos dizer assim, as pessoas deixam passar várias coisas. Porque sabe que vai ser recompensado de alguma forma, que vai ter coisa legal no futuro e por aí vai. Bom, basicamente eu sinto que esse é outro daqueles momentos que o Gege simplesmente acelera a história e constrói algumas coisas de supetão, sim. Acho que seria melhor se ela fosse apresentada bem antes e já tivesse discutido essas ideias com o diretor. É possível. Eu não quero falar exatamente o que tinha que ser feito, porque são muitas variáveis que eu não consigo nem levar em consideração. Tudo que a gente falar sempre vai ter uma coisa extra que tinha que ser levado em consideração, sabe? Então eu só tento entender. Apesar de que, tipo, é legal discutir e tal, mas eu não me proponho a fazer isso como julgamento de valor. Parece que ela foi pra escola só pra instigar o cara a fazer coisa errada. É mais ou menos isso que parece quando você para pra pensar, né? Ô, galera do chat, conseguiram entender o que eu tô falando? A minha perspectiva na hora de analisar e conversar com vocês sobre isso? Tipo, não é que eu concordo ou discordo, mas tá, entendi a linha de raciocínio. No mangá deve ser pior. No mangá também você não sente exatamente 6 minutos de conversa, porque os balões são mais densos e tal. Enfim, a experiência de leitura é outra experiência diferente de assistir. E o Gege faz isso bem, tá? Mas às vezes ele mete tipo umas 2 páginas de texto e você fica tipo... Ah, o texto em si não é o problema. Texto mal direcionado, organizado, planejado, escrito que é o problema. Eu tinha achado meio estranho na época que li o mangá, só não sabia resumir tão bem o sentimento. Provavelmente foi por causa do que você apontou. Que bom, Marcos, que deu pra esclarecer a situação. Eu ignorei todo o diálogo, tava só admirando a poderosa. É, galera, essa aí é a perspectiva correta, porra. Você vai ler mangá pra ler diálogo, você vai ler mangá pra ver gostosa, cara. Isso aqui, ó, porra... Estamos em 2023 já, né, cara? Porra, esse negócio de texto aí, mó coisa do século passado. Vamos lá. Sobre a conversa deles, a gente já falou tudo que tinha que falar. Bem bacana a transição em relação ao que acontece depois, né? A gente vai tendo a construção de que vai dar alguma coisa muito errada e tal, até que a gente tem, né, a revelação de que o moleque morreu. Bem seca a revelação, né? Não foi feita para ter um impacto emocional no leitor, no espectador, foi feita mais para ter o impacto, né, de tipo do dia a dia cruel que o feiticeiro Jujutsu vive, né, que é o fim da maratona. O que te espera no fim da maratona? A morte. Então, bem legal aqui a interpretação que o Getou tem disso, o sangue saindo, bem legal. Aqui foi outra cena sensacional, tá? Outra cena sensacional, bora destrinchar ela. Vamos lá, né? O que acontece aqui? Aparentemente tinha 2 crianças que estavam fazendo bruxaria, usando energia amaldiçoada, ou estavam sendo o catalisador de alguma coisa que podia estar acontecendo na vila. Aparentemente, né, ele já tinha resolvido o problema, mas as pessoas continuavam tratando essas crianças como monstros, né? Isso aqui no mangá é bem esquisito, é confuso, não dá pra entender direito. São tipo 2 ou 3 quadros, uma página no máximo. É tipo, antes você tem que ler tipo umas 3 vezes pra juntar os pedaços. E aí o que acontece aqui, né? A gente tem esse casal que representa esse vilarejo, e mesmo com tudo tendo resolvido, eles consideram essas crianças um monstro. E aqui tem o futuro, né, que ele vai fazer uma brincadeira de perspectiva de futuro. A gente não vai entender muito isso aqui porque tá em japonês o documento, mas tá falando provavelmente do caso do Gojo, né, do Gojo do Getou, o que ele fez na vila. Então você já tem uma informação extra, você vê aquilo e vê isso e fala, caralho, o japonês, né, vai dar muita merda, vai dar muita merda. Boa sacada, criativa, certo? Novamente cortando os olhos dos personagens, uma forma bem legal de desumanizar eles, né? Os seus olhos são a janela da alma, né? Os olhos são a parte mais expressiva do corpo, numa animação, no rosto, seja o que for. Você tampar os olhos, né? Tira a identidade da pessoa, tira a humanidade dela, tira a expressão dela. Você projeta o que você quiser aqui, e obviamente eles querem que você projete algo terrível, né? Pelas frases que estão sendo ditas. E aí a gente tem toda uma sequência bem interessante a partir daqui, ó. As 2 velas
acabam projetando duas sombras. Né? E essas duas sombras representam o quê? Né? Representam os dois lados do Getou nesse ponto. O lado de proteger os fracos e o lado de matar os fracos. E a gente tem as duas caveirinhas, né? Falando pra criança, tipo, os humanos não conseguem ver, mas as caveirinhas falam pra criança, tá tudo bem, relaxa. E aí, no plano de fundo, tem a mulher falando barbaridade, os caras detonando as crianças, devia ter matado você quando era bebê, isso aqui. Tudo pra gente ter antipatia desses personagens e conseguir se botar no sapato do Getou. É aquela situação de que, tipo, uma boa história consegue fazer você compreender até o vilão. Você chega nesse ponto e você fala, cara, talvez eu fizesse a mesma coisa que ele, entendeu? Isso é bem legal. Então aqui, toda a situação vai sendo construída pra você concordar com ele nesse ponto. Você fala, cara, isso tá errado, mas eu faria, foda-se. Eu concordo com a atitude dele. Foi errado, mas foi necessário. Ou algo do tipo. Então a luz vai mostrar... essas duas velas vão dividir a personalidade dele. Bem legal, o detalhe. E aqui, né, isso fica muito óbvio pra gente, porque, inclusive, a gente tem duas frases na cabeça dele acontecendo, dois lados combatendo, quase, e os dois lados do pensamento deles. E aí, né, a gente tem aqui a escolha, eventualmente, é feita, né? A gente pode ver que uma das velas apaga, né? Enquanto uma vela tá muito maior do que outra, né? A vela do, tipo, eu quero matar humanos, tá lá no teto, e a outra vela do quero proteger os fracos vai se esvaindo muito rápido. Mesmo já, tipo, estando no final, ela acaba acabando muito rápido também, né? E mostra a convicção dele para um lado se mantendo e para o outro se esvaindo completamente. E aí, uma só sombra permanece. Muito bem feita a direção, sensacional. Transformou uma cena confusa do mangá em algo incrível, muito bonito. E não foi o Gegegênio aqui. Aqui foi o diretor gênio, parabéns ao diretor. O cara fez esse episódio se tornar um dos melhores episódios dessa temporada de Jujutsu até o momento, na minha opinião. Parabéns. E aqui, né, um traço mais próximo do mangá também. Uma homenagem legal. O botãozinho do uniforme caindo, representando de fato ele abandonando o lado que ele fazia parte, certo? A gente vê aqui o momento onde o Getou se transforma no Eren do Discord. Fala, Getou, as acusações não são falsas? Ele, nope. Você vai se entregar? Ele, nope. Eu vou ter que chamar o Gojo. Ele, profissionalismo, gente. Entendeu? Aqui a gente vê, né, o que acontece quando você passa muito tempo no Discord. A gente tem a discussão deles, né, sobre a força que o Gojo demonstrava, né, a arrogância dele de ser o mais forte e falar que é mais forte. Né? A menina pergunta, Getou, o que você fez? Ele falou, coisas? Mas que tipo de coisas, Getou? Ele, coisas? Mas aí a gente tem, né, a conversa deles aqui sobre como o Gojo, a falta de responsabilidade do Gojo, né, acabava influenciando e impactando as pessoas à volta dele de forma negativa. O poder mal utilizado gera diversas consequências, como ressentimento, problemas, vulnerabilidades, distanciamento, arrogância e, enfim, a menina só morreu porque o Gojo se achava Deus, quer dizer, se achava pica, aí ele perdeu pro Toji, e aí depois ele reviveu se achando Deus. Mas dessa vez ele reconheceu a responsabilidade dele, né? Reconheceu como ele precisa entrar no estado de Buda para se tornar, né, alguém que leva os outros à iluminação também, ao aumento de poder, ao ápice, e não fica sozinho lá. Vamos lá, o Luke explicou aqui sobre a prisão que as meninas estavam. Tem muitos animes que mostram essas prisões. Mirai Nikki, Ushio Totora, entre outros. E sempre tem uma sacerdotisa ou divindade que está presa ali, não deixando as pessoas terem contato. Porque eles dizem proteger a pessoa que está dentro da gaiola, mas na verdade estão prendendo. Provavelmente essas duas eram algo do tipo, e começaram a aprender a manipular. Ah, tá, entendi. Provavelmente as duas garotas que estavam ali deviam ser algum tipo de sacerdotisa ou descendente da família de sacerdotisas da região, que davam bênçãos, e aí as pessoas prendiam essas pessoas aí, os aldeões prendem as pessoas ali, porque se a bênção vem a partir da sacerdotisa, eles não podem deixar que a sacerdotisa vá embora, porque as bênçãos vão embora junto. Então o que eles fazem? Ah, então você que traz a boa colheita, você vai ficar preso aqui. Parabéns.
E aí as crianças presas lá, né, começaram a aprender a manipular a energia amaldiçoada para se libertar. O pessoal da vila percebeu, mas... O pessoal da vila percebeu, né? E aí deu no que deu. Mas aí já mostra os maus tratos que começam a acontecer. Só estavam usando elas. A fundo mesmo não mostrou. É uma teoria boa e com o que eu complementei aqui eu acho que fica interessante de pensar também. E aqui o Gojo começa a mostrar um pouco da mudança dele, né? Enquanto o Getou, ele achava que era o poder servia para proteger os fracos, e o Gojo achava que o poder servia para te botar no topo, vamos dizer assim, eles acabam mudando de perspectiva. O Getou percebe que, na verdade, o poder é o que tem valor, e os fracos não têm valor. Então o poder serve para esmagar os fracos, para que só os fortes sobrevivam, só haja pessoa forte no mundo, e o mundo seja o local melhor. E o Gojo percebe que o poder não é para te deixar no topo. O poder serve para fazer com que você trilhe um caminho e vira uma estrada para outras pessoas percorrerem e chegarem no mesmo ponto que você chegou, com menos dificuldade. Aí as pegadas de Buda, basicamente. Né? Já que a galera fã de Jujutsu tava tentando... A gente teve um episódio passado, né, que teve um quadro que o anime mudou e muitas pessoas que eram fãs do mangá ficaram putas. Eu achei que o anime foi muito melhor pra todos os sentidos, inclusive o sentido budista. O povo ficou, ai, meu budismo, destruíram meu budismo, mas não conseguiu explicar por que aquela cena era fucking budista. Daí a explicação porque o Gojo tá se tornando, né, tá se tornando, tipo, a incorporação do caminho para levar as pessoas ao estado de iluminação e como que ele faz isso, se tornando um professor, tá bom? Então, fã de Jujutsu tem que estudar budismo? Tá aí, fã de Jujutsu, você pode agora reclamar usando um argumento diferente de ai, o meu budismo, cara. Sendo que aquela cena do outro episódio foi muito melhor, tá bom? E aqui, né, ele se torna um professor, ainda um professor desajustado, mas que vai melhorando. E a gente veio pro presente, deixando bem claro nessa conexão, né, da mudança de como era ele antes e depois desse acontecimento traumático, até o fato dele tampar os olhos, né? Além de ser uma forma de esconder a arrogância do poder dele, vamos dizer assim, né? O fato dos olhos serem bonitos, dele ser muito poderoso, caralho. Além de ser uma representação disso, de que agora ele tem consciência do poder dele, quer usar esse poder pra algo positivo, ele tampar os olhos é quase também uma punição que ele deu pra si mesmo em relação ao que aconteceu, né? Como se um lembrete de que a arrogância dele foi o que gerou tudo isso. E o símbolo da arrogância dele são os olhos dele. Então, muito legal. O arco do passado, pra mim, é um ótimo arco de Jujutsu Kaisen. E foi onde eu comecei a realmente gostar da obra. Chat, gostaram da análise? Diga aí no chat. E você aí nos comentários, diga aqui nos comentários se vocês gostaram dessa análise. Eu normalmente não faço muitas análises de Jujutsu Kaisen no canal, mas tem analisando quase o mangá todo, que eu vou deixar no card aqui. Também tem a análise do primeiro episódio, que eu gostei muito também. A gente comenta sobre esses detalhes mais escondidos. E se você curtiu, dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e se puder me apoia a partir de R$5, porque apoiadores viram esse vídeo antecipadamente. E a gente, na verdade, gravou ele ao vivo na live. Então, quem é apoiador pode também pegar isso aqui mais mastigadinho antes de todo mundo, tá bom? Então, é isso aí, valeu. Tem vários outros benefícios, como lives exclusivas também, que acontecem uma vez por mês no YouTube. Show? Valeu! E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Belles, André Luiz Melo, Cindy Avelino, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays, e também ao Renan Assis, que se inscreveu, mas eu tô sem a versão editada dos créditos, então vai essa adição improvisada aqui mesmo. E a todos que apoiam o meu canal, obrigado por assistir e até o próximo vídeo!